Boa noite. Eu sou Anderson Casemiro, na comunidade PHP eu sou conhecido como Duodraco e me colocaram aqui para falar de startups. As minhas experiências com startup foram ainda quando começou a se falar a palavra startup, um tempinho atrás, e eu cheguei a tocar uma startup também de desenvolvimento para agronegócio, que era a AgroSmart, na qual eu tive uma experiência bem interessante com relação a como tocar quase sozinho um projeto e depois de um tempo começar a montar a equipe e até sair do projeto. O que eu vou falar aqui hoje são mais diretivas para os desenvolvedores e até mesmo para a gerência, né, para os donos das empresas, com relação a mantras que a gente tem que seguir para tocar um projeto de software dentro de uma startup, considerando que hoje todas as startups trabalham com tecnologia, basicamente, às vezes a gente acaba metendo os pés entre as mãos com relação a desenvolvimento para startups. Bom, o primeiro mandamento, nesse caso, é automatizar tudo o que for possível. Por quê? Normalmente, quando a gente está falando de startup, a gente está falando de poucas pessoas, a gente não tem uma empresa de 250 membros, com uma organização bem definida, e a gente, no caso da AgroSmart mesmo, começamos com 4 pessoas, né? Infelizmente os 4 eram sócios e isso gerou muita confusão, mas normalmente uma startup começa com muito poucas pessoas e é muito pouco braço, dependendo do tamanho do sonho que essa startup tem. Então, começando por automatizar, vamos falar aí de usar Pipe Drive, eu estou falando algumas ferramentas, mas no final você tentar tirar o trabalho manual de ter uma pessoa na frente do computador ou metendo a mão na massa em tudo, tirar essa pessoa de tudo o que for possível. Óbvio, você vai ter que ter a pessoa para fazer o pitch, a pessoa para estar fazendo a venda, a pessoa que vai estar desenvolvendo. Mas tudo que você puder fazer sem ter uma pessoa fazendo, tente automatizar. No caso, para desenvolvimento, fazer deploy, transformar uma requisição em alerta para você poder fazer uma correção ou qualquer outra coisa, mesmo receber algum e-mail e já disparar alguma ação interna, nem que seja preencher uma planilha. Então, tudo que você puder automatizar, faça. E aí, entrando em software, você pode falar de vários tipos de automação também. Não espere o projeto estar andando, o projeto está ganhando fôlego, recebendo investimento, você ter as 100 pessoas para trabalhar contigo para fazer esse tipo de coisa. Comece automatizando já no começo. Ser efetivo. Às vezes a gente tenta tornar coisas simples muito complexas. Isso é um problema do desenvolvedor e hoje em dia a gente vê muito desenvolvedor sendo dono de startup, que eram ex-desenvolvedores e hoje são CTOs, diretores, etc. E às vezes a gente, como desenvolvedor, tenta tornar problemas complexos, tenta fazer deles ainda mais complexos, quando na verdade a gente tem que simplificar tudo. Falando de startup, no meu caso eu era a infra, eu era o desenvolvedor, eu era o arquiteto, eu era o engenheiro e ainda fazia o café. Às vezes a gente tem que tentar otimizar todo esse trabalho. Um exemplo foi, por exemplo, na própria AgroSmart, em vez de eu ter que me preocupar com um parque de infra, eu escolhi ir por um modelo de plataforma como serviço, que tirava um pouco o peso das minhas costas de ser infraestrutura, ser o cara de infraestrutura também. Então a parte de deploy, conexões, montar servidor, isso o Azure e o Google depois automatizaram para mim, que volta até no passo anterior também, né? E mesmo colocando mais pessoas no time, isso se mantém válido. A gente tem que se manter efetivo, tentar fazer o máximo de coisas ou tentar que o nosso trabalho tenha o maior impacto possível dentro do trabalho que a gente tem para fazer. E aí você tem várias técnicas para cada área que você tem que executar dentro de uma startup. Financeiro, técnico, vendas, etc.
Bom, essa parte é como que eu posso falar? É meio que um paradigma falando de startups, principalmente as pessoas que são startups que estão começando e as pessoas são a primeira vez que estão fazendo uma startup. Isso aqui rola muito num hackathon também. Às vezes a gente acha assim, não, a gente tem que correr para fazer o MVP e colocar o projeto no ar o mais rápido possível. Ok, isso é uma premissa. Agora, não precisa ser de qualquer jeito. A gente pode e deve planejar o que vai ser entregue. Quando a gente está falando de MVP, a gente tem uma visão clara do que tem que ser esse MVP. Né? O Minimum Valuable Product, né? Valuable, alguma coisa assim. E a gente tem que ter uma ideia clara do que vai ser esse produto, o que a gente vai entregar como o primeiro produto de software, ou a nossa primeira release, né, para a gente poder mostrar para investidores, etc. Provar que o nosso produto está funcionando. Vai ter todas as funcionalidades, a gente vai viajar? Não. Só que dentro disso, tendo planejado o que vai ser esse pequeno produto, né, esse Minimum Valuable Product, tendo isso planejado, a gente pode trabalhar em cima de fazer as funcionalidades muito bem feitas, enxutas, atendendo somente o requisito. Dá para trabalhar nesse modelo de MVP. Aí eu vou falar talvez um technique case, mas trabalhar com testes unitários ou testes automatizados é possível, desde que tudo esteja planejado. Estando planejado, aquela coisa a regra estando clara para todo mundo, tudo funciona, não vai ter discordância com ninguém. Então, planejar e executar em cima do planejado, não fazer tudo em cima. E um outro passo, né, que é não inventar a roda, não reinventar a roda. Quando a gente está falando de startup, tempo literalmente é dinheiro. Quanto antes a gente tiver um produto no mercado, antes a gente elimina concorrentes que ainda não terminaram esse produto. É aquela coisa, né? Não sei se tem alguém de ascendência chinesa aqui, mas é aquela coisa, quando a gente tem uma ideia aqui, tem 5 chineses já terminando essa ideia em algum lugar do mundo. E esses chineses provavelmente vão terminar antes de você. Só que aqui no Ocidente as coisas acontecem um pouco mais devagar. Que a China, calma, com relação a produtos. E fazendo esse paralelo, a gente tem que ganhar tempo em pegar o que a gente puder executar de pronto. Por exemplo, a gente estava falando da Nama antes. Se a gente tenta integrar, por exemplo, for parte do nosso produto um bot, por que não usar um framework ou um SDK que já está pronto e acelerar um pouco o nosso processo? Não tentar fazer o que já está pronto, o que já está testado no mercado. Usa o que está pronto, coloca o produto e aí você vai melhorar, vai colocar a sua parte do negócio, o seu diferencial de mercado com o tempo. Mas o que você puder automatizar e tirar de pronto, exemplo, eu estou querendo fazer uma plataforma que é parecida com um blog, só que não. Já pega um WordPress da vida, monta o que você precisa e customiza somente a parte a mais. Use sempre o que já existe pronto e construir em cima disso. Depois, se vocês quiserem reinventar a roda, quando vocês tiverem os seus investimentos milionários, aí eu acho que fica um pouco mais fácil. De novo, isso é ganhar tempo. Separar o aprender do fazer. Normalmente a gente pensa assim, não, eu estou com uma ideia revolucionária, só que eu não sei como fazer. Primeira coisa, aprenda ou contrate pessoas ou coloque pessoas junto de você que saibam sobre o que você quer fazer. Eu quero, sei lá, fazer uma entrega de Coca-Cola automatizada. Essa é a minha ideia de startup. Eu não sei nada sobre logística e eu não sei nada sobre tecnologia. Não tente aprender e fazer. Contrata alguém que saiba de logística, contrata alguém que saiba de tecnologia, ou como acontece no mundo de startup, faz esses caras serem seus sócios também. Traga esse conhecimento e aí começa a fazer um negócio. Não tenta, vamos colocar, mas eu não sei como que faz isso. Aí você vai perder tempo aprendendo, depois de aprender vai fazer, ou vai tentar fazer junto com aprender, e aí tudo vai sair errado depois. Então, aprenda em separado de fazer. Você colocando as coisas em prática vai ser um aprendizado também, mas não tente trabalhar em cima de algo que você ainda não conhece.
Isso vai te tomar mais tempo e provavelmente vai trazer mais problemas. Sexto mandamento, documentar tudo. Como eu falei no passo anterior, tudo que você está fazendo vai ser um aprendizado, né? Mesmo que você estiver aprendendo em separado, o que você está entregando vai ser um aprendizado. Mais para frente, mais pessoas vão entrar na empresa, você vai precisar treinar de novo, etc. Tua empresa vai começar a crescer, tua ideia vai começar a crescer e você perdeu aquela linha de código que você fez que foi o diferencial numa apresentação, que ninguém mais vai saber, como a gente vê, pega alguns códigos hoje em dia e quando eu escrevi isso, só Jesus, eu e Jesus sabia, agora só Jesus. E esse tipo de coisa acontece demais em projeto open source, em projeto de startup. É uma coisa que se a gente documentar e a gente não perde tempo documentando, a gente consegue evitar retrabalho às vezes por conta de simplesmente colocar um comentário no código. Ou mesmo fazer um Google Docs ou um Markdown ou etc. Documentar é você ter poder para repassar o conhecimento ao longo do tempo. E por último, mas não menos importante, não fique trabalhando sempre em cima daquele código ou do que você produziu no MVP. Faça o MVP e até um conselho que eu dou, normalmente, tenha 2 equipes no começo, né? Se tiver dois técnicos é uma coisa muito boa. Um técnico fica responsável por fazer o MVP o mais rápido possível e o outro técnico vai estruturando o produto final, né? Aquela coisa, eu sei que a visão do produto vai ser essa. Vai estruturando, vai fazendo certo, né? Com boas práticas, com tempo, planejando mais. E o cara do MVP vai fazendo a parte simples. Essas funcionalidades que vão surgindo depois do MVP entregue, etc., você consegue integrar no código final depois e fazendo esse outro código acabar virando o Facebook da vida, que não é aquele que apareceu no filme A Rede Social, né? Entre outras coisas. Então, não fique trabalhando em cima do MVP para sempre. Vá trabalhando também em um produto mais consistente, mais profissional, que não é aquela coisa de fim de hackathon. Bom, é isso. Obrigado.